Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, uma boa noite para todos. Mais uma vez, agradecemos a Deus e temos razão, né, amados, de agradecer por mais uma vez com vida fornecida pelo Senhor, de podermos estar aqui, porque tudo que somos, que temos, é o Senhor que fornece. E é bem por isso que o nome dele tem que ser glorificado, exaltado, adorado para todos sempre. Amém, amados? Vamos agora fazer uma oração. Eu pediria que os amados que já estão conectados nessa live viessem orar conosco. Vamos estar orando, amados, para o nosso país, vamos estar orando para os nossos irmãos que vêm está hospitalizado, que vem estar enfermo. Vamos estar orando para todos que vivem, que é de muita importância, e a Bíblia mostra-nos que existe a oração intercessória. Amém? Então vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai eterno, maravilhoso e glorioso, é no nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, que estamos aqui neste momento, papai, antes de começar a ouvir o louvor, antes de começar a ministrar a tua palavra, nós estamos orando para que o Senhor venha usar de misericórdia, continuar conosco. Confesso, lavassóbia, camatu, que tacastobe negedé, que não temos nada e nem queremos ter também, porque se nós pensarmos que nós temos, não temos nada e nada vai acontecer. E nós estamos aqui, todavia, confiando que vai acontecer bênção, vitória, elevo espiritual para aqueles que estão a ouvir a tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Então precisamos que o Senhor fique na coordenação, fica no comando, fica na frente, abastou e degenebe deste culto, abençoando, curando os enfermos, libertando todos que precisam de libertação, acrescentando a fé do meu irmão, da minha irmã, a confiança, a convicção. Tem misericórdia, tem compaixão, dando paz para aqueles que estão sem paz, dando alegria para aqueles que estão tristes, aqueles que estão abatidos, venha estar levantando, enfim, abençoa grandemente e continua conosco, Pai querido, em nome de Jesus. Amém? Nós também queremos já mencionar o tema da palavra nesta noite, e após lendo uma pequena partícula de um versículo da Bíblia Sagrada, para nós estar entendendo a mensagem nesta noite. É muito importante nós estarmos ouvindo e entendendo que é por meio disso que nós vem, amém, surgir em nossa vida um crescimento espiritual e uma estabilidade na presença de Deus. Amém, queridos? O tema é este: melhor é assumir do que fugir. Repetindo, melhor é assumir do que fugir. Texto bíblico aos Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20. Amém? Lendo a parte do versículo que pertence à parte A, porém, só o princípio do versículo. Amém, queridos? Que diz assim, Paulo: já estou crucificado com Cristo. Repetindo, o dito de Paulo que deixara aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo. Amém? Deus continua abençoando e iremos ouvir nossa irmã Márcia Gomes, que está louvando ao Senhor. Glória a Deus.
Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, aos ouvintes, boa noite. Amém. Amém? Vocês voltando no Senhor. Amém, Neste momento, Jesus. amém? Te agradecemos, te louvamos. Papai opera. Eu sei que sou Verdade, Santo. Jesus, não ligue se agora eu chorar. Papai opera. É que o meu coração não pode suportar a grande compaixão que tu tens dado a mim. Papai opera. Neste momento eu já começo a sentir que a resposta já chegou até a mim. Estou chorando porque sei que estás aqui. É verdade, tu está conosco. Bendito o Senhor, meu Deus. Deus. E vou parar e não vou mais contigo. O sofrimento está a me consumir. Meu papai, Jesus. Aí eu lembro que tu és advogado e que estás sempre presente do meu lado.
choramos, aleluia. Ou seja, o término do hino expressa: estou chorando porque o Senhor está Deus, aqui. aleluia. E o hino disse que grandes são as lutas Salvador amado, aleluia, Deus. que vêm estar existindo Bendito é o Senhor. em nossas vidas. E não tem como nós desassumir esta realidade, meus amados. A Bíblia, ela deixa bem claro. São Mateus capítulo 24, versículo 23, que Deus remiria os tempos. Nós ligamos com Efésios 4, 5:16, que também fala que viria os tempos ser remidos. Nós ligamos com 2 Timóteo, capítulo 3:1, Paulo expressando que surgiria dias trabalhosos. Isso tudo coopera, ou seja, eleva a surgir. Nós sermos acometidos com as lutas. Mas nós nos alegramos, ou podemos nos alegrarmos, porque o Senhor está aqui. Aleluia. O Senhor está aí aonde você Deus. disponibilizou para ouvir a voz dele por meio do louvor, por meio da palavra, ou da maneira em que ele quer falar nesta noite. É importante que ainda chorando, você sente que ele está aí. Eu sinto que ele está aqui. E aí cumpre, meus amores, o que diz Mateus capítulo 28, 20, Jesus deixou bem claro: eis que eu estou convosco, igreja. Eis que eu estou convosco, meu servo. Eis que eu estou convosco, minha serva. Eis que eu estou convosco, meus filhos. Eis que eu estou convosco, vós, todavia, que resolveu ou se entregou para mim a caminhar comigo até a consumação do século. É por isso que nós concordamos com esse tema que o Senhor dera nesta noite para nós. Melhor é assumir do que fugirmos. Porque assumir o que, pastor? Assumir as determinações que o Senhor, para cada um de nós, determinou. Assumir. Você pode observar, amados, que nenhum dos seguidores de Jesus viera da sua vida relatar que algum deles viera a ser crucificado. Nem na história do fim da vida dos apóstolos, nenhum deles foram crucificados. O único ser humano aqui na terra que vem ser crucificado ou morte de cruz em intenção de salvar, envolvente a missão que ele veio realizar aqui, foi só Jesus, como Filho de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele diz aqui, nessa referência que lemos, Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz: eu já estou crucificado com Cristo. Então damos a entender que não foi uma crucificação literal, que nós podemos entender que viera a ser como Jesus foi crucificado. Não. Dá-nos compreender e entender aqui que ele está falando de uma forma espiritual. Espiritual. Eu já estou crucificado com Cristo. Não eu mais vivo, amém? Mas Cristo vive em mim. Então, na verdade, o que ele demonstra para nós aqui? Ele assumiu
que ainda que ele era um ser humano, por meio do Espírito, com a ajuda do Espírito Santo, e por causa da grande obra que Deus viera exigir dele aqui na terra, diante qualquer circunstância, ele considerava que ele estava crucificado com o Senhor, ou seja, ele carregando, amém, uma cruz, amém, que viria a ser realmente o resto do sofrimento de Cristo, e da mim entender, e da mim compreender que ele jamais, amado, ele teve intenção, ou seja, viera querer fugir. Quando nós olhamos para a história de Paulo, ele demonstra íntegro ao Senhor, amém? Em qualquer circunstância de dificuldade que ele passou, e dá-me ver que ele foi caminhando com o Senhor e realizou a obra do Senhor, ou seja, a missão que o Senhor determinara a ele, até o fim. E é isso, nesta noite, que o Senhor quer falar conosco. E por vezes, amado, quando nós olhamos ali em Filipenses capítulo 3, 12, quando olhamos na carta de Filemão, versículo 1, porque não tem capítulo, só tem ali realmente o versículo 1, determinado versículo ali não cita vários capítulos, ele diz assim, que ele era prisioneiro do Senhor. Quando ele fala que ele era prisioneiro, dá-nos entender, compreender que ele escrevia essa carta, todavia a Filemão, ali na casa dele haveria culto, era considerado como igreja, e ele escrevia lá da determinada prisão que ele encontrava preso, e dizia a Filemão e os irmãos que congregavam na casa de Filemão: olha, irmãos, olha, Filemão, eu sou prisioneiro do Senhor Jesus. Então, amado, esteja você passando o que você esteja passando, não pensa, amém, em querer realmente desconsiderar o que o Senhor está levando você passar, amém, que você considera como dificuldade, que você considera como humilhação, que você considera como perseguição, que você considera, amém, como situações que apresenta dolorido, mas coloca um propósito, seja como o apóstolo Paulo, amém, eu já estou crucificado com Cristo. Amado, entenda bem, a pessoa crucificada, ela está detida, ela está sob comando, ela está sob comando, que quem poderia, todavia, que poderia, amém, livrá-lo, é só se alguém fosse e tirasse ele daquela situação. Mas é desta maneira mesmo. Existem situações, amém, que o Senhor exige de mim e de você, que nós não venhamos de maneira a nos arredarmos, e quando assim nós praticarmos e mesmo assim procurar continuar sendo fiel ao Senhor, nós estamos agindo como imitador de Paulo, crucificado com Cristo, amado. É desta maneira. Mas existem pessoas que às vezes não entendem. O que nós precisamos entender é que as determinações do Senhor, elas são válidas na nossa vida, e Ele faz o que quer de mim, Ele faz o que quer através de mim, Ele faz o que quer com você, Ele faz o que quer através de você, porque Ele é nosso dono, e além de ser nosso dono, é o nosso superior, e além de ser o nosso superior, Ele é o nosso comandante, e além de ser o nosso comandante, Ele é soberano. E Paulo, eu creio que todavia avaliou desta maneira, amado, na sua jornada como apóstolo. Como apóstolo. Então ele deixa bem claro nessa noite para nós: eu já estou crucificado com Cristo. Eu não tenho como me resolver. Eu não tenho como nada resolver. Eu estou detido. E quando ele demonstra assim, amado, eu creio que apresentando que a vida dele foi a maior parte, ou seja, os momentos mais da vida de Paulo foi um momento de sofrimento. Quando você olha para a história da vida de Paulo, no decorrer da sua missão, nós entendemos que a vida dele foi uma vida sofrida. Mas você nunca vê Paulo fugindo, amado. Nunca vê. Sempre ele assumiu.
É O Deus. preço era para ele. O sofrimento era para ele. Deus essa noite manda dizer para você, o preço é para você. O sofrimento é para você, mas o importante é que você não está só. O Senhor está com você e Ele ainda manda dizer, aleluia. tudo está acontecendo porque a obra é com você. Aleluia. Ele escolheu eu e você para uma obra. Então, queira ou não queira, nós temos que pagar o preço. E o preço, amém, está se apresentando nessas situações que está acontecendo com você, que às vezes acontece com muitos que talvez faz projeto e plano de fugir, mas nessa noite Deus manda dizer, é melhor nós assumirmos e agradecer a Deus e ficar na vontade de Deus do que querer fugir. Amém? Deus trabalha como quer. É verdade, Deus. Para cumprir a palavra. Eu começo a pensar, amado, que vários, ou seja, alguns profetas falaram acerca, amém, da vida do nosso Salvador. E quando você, amém, examina a Bíblia, você vê que do que os profetas falavam de Jesus cumpriu. É Deus. Do que os profetas falavam de Jesus, cumprira tudo, amados. Ele usou vários profetas, ele usou Isaías para falar do Messias. Amém? Usou também Miqueias, ou seja, Malaquias, ou seja, Zacarias. Usaram de falar de Jesus. E tudo quanto falou, o Senhor confirmou, ele levando a cumprir. Ainda que quando você olha, amém, aquilo que realmente é real, você acha que é um absurdo, mas não, é a maneira que Deus trabalha. E muitas das vezes você fala, o que Deus está permitindo eu passar, que eu na verdade eu tenho que assumir para que eu seja vitorioso, isso para mim é um absurdo, nada disso. Ele é o absoluto, e por meio dele ser absoluto, ele conhece a minha estrutura, ele conhece a tua estrutura, e por ele conhecer, ele determina, mas já entendendo e compreendendo que ele vai te agraciar, e você vai ser vitorioso até o fim. Basta você crer. Basta nós crer, irmão. O segredo é nós crer no Senhor por meio da palavra. Quando nós olhamos para a Bíblia, eu vou ler para vocês o que Miqueias fala que ia acontecer com Jesus. Miqueias capítulo 5, versículo 2. E da maneira que ele falou, cumpriu-se. Olha só. Miqueias capítulo 5, versículo de número 2. Então nós não deveremos, amém, esquivarmos, ou quando não desanimarmos, ou quando não pensar em fugir, porque Deus, ele é real, amém? Deus é real, amados. Miqueias capítulo 5, versículo de número 2. Glória a Deus, amém? Estamos lendo já. Ele diz assim, o título, predição do nascimento do Messias e da instituição do seu reino. Versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que é pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Agora quem que fala Miqueias, amado, como profeta no Antigo Testamento, falando do Messias, ou seja, de Jesus, ou seja, de Cristo, né, que é um só, ele diz bem assim, e tu, Belém Efrata, posto que é pequena entre milhares de Judá. Ele diz que o Senhor, ele iria nascer em Belém, sendo uma das cidades pequena de Judá, mas que ele ia nascer em Belém. Agora você vai ver, amado, né, o procedimento que Deus elevara, amém, a acontecer a vida de José, a vida de Maria, para que viesse cumprir essa profecia do nascimento do nosso Salvador. Amém? Agora eu vou mostrar para vocês. São Lucas, capítulo 1, versículo 26
aonde ele foi gerado. Porque tem um momento, amém, do ser humano ser gerado e tem um momento dele nascer. Vamos ver aonde ele fora gerado, irmãos. Olha que maneira que Deus trabalha. Amém? Diz assim, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Está vendo aí? Então o que eu quero trazer para vocês? Jesus, ele não foi gerado no ventre de Maria em Belém. Ele foi gerado em Nazaré. É tanto que Jesus é reconhecido biblicamente, em parte, Jesus de Nazaré. Não se fala Jesus de Belém. Fala Jesus de Nazaré. Mas o profeta proferira e escrevera lá na folha de Camastobe que ele ia nascer em Belém e não em Nazaré. Mas em Nazaré ele foi gerado e Deus é tão fiel que a tua palavra que ele usa de presumir por meio dos teus servos que o que ele promete, ele cumpre. São processos que às vezes não é agradável, a nós é difícil, é complicado, mas ele faz isso para cumprir. E se ele assim faz, nós temos que assumir o que ele está permitindo. É Deus. Agora, quando nós vamos olhar para a história, tinha de 160 quilômetros, amém? A 200 quilômetros de Nazaré a Belém. Agora observe que jeito que essa mãe viera sair de Nazaré para dar luz ao nosso Salvador em Belém para cumprir a palavra. Não vai pensando que ela veio, amém, de Camaro. Não vai pensando que ela veio de Cherokee. Não vai pensando que ela veio de Baroque. Não. Não vai pensando que ela veio, amém. Não veio, amém, em algo que para ela seria confortável. Que às vezes, por ele ser o Salvador e Filho de Deus, às vezes ele até merecia. Mas a nos entender que para eles virem, eles fizeram uso de condução. E essa condução, sabe qual foi? Jumento, irmão. É verdade. Jumento. Você já pensou se José e Maria não entendem? Você já pensou se José e Maria não compreendem? Eles iam, amém, frustrar os planos de Deus, né? Iriam frustrar os planos de Deus, iriam frustrar os planos de Deus, e desta maneira a profecia não ia cumprir. Não ia cumprir. Não precisa, gente. Não ia cumprir. Amém? Não, mas ela entendeu. Eles compreenderam por quê? Porque o Espírito de Deus elevara tanto José como Maria, o que Deus está tentando, todavia, nesta noite, esclarecer. Para que você, diante de situações que ele quer que você assume, que eu assumo, eu venha entender. Porque se nós não entender, qual é a tendência? É nós murmurar. Qual é a tendência? É nós querer correr, é nós querer se esconder. E isso tudo apresenta, se assim fazemos, que estamos fugindo. Não, mas José e Maria não olhou para a dificuldade, obedeceu o que o Espírito Santo determinou e assim se cumpriu. E eu vou te mostrar claramente que ele foi gerado, como já mostrei, gerado em Nazaré e nasceu em Belém. Amém? Vamos estar olhando. Mateus capítulo 2, versículo 5. Glória a Deus. Mateus capítulo 2, versículo de número 5. Que diz assim, queridos. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Então o próprio Novo Testamento deixa bem claro que Jesus iria nascer em Belém, olha lá, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Ou seja,
foi presumido pelo profeta, foi profetizado e narrado na Bíblia no Antigo Testamento, amém, na época do profeta. E veio cumprir, veio se cumprir, irmão. Então que nós entendamos, a partir desta noite, independente, amado, do que você está passando, porque queremos deixar bem claro para os irmãos, uma das coisas que nós devemos assumir, que os dias são difíceis. E se está difícil, vai ficar mais difícil. Mas se eu e você buscar a presença de Deus, e a presença de Deus continuar fluindo na nossa vida, eu tenho certeza que o Senhor vai beneficiar nós com a graça dEle, em qualquer circunstância, Ele nos elevará a sermos vitoriosos e termos condição de continuar em pé na Tua presença, aguardando a vinda de Jesus. Mas o Senhor não tem, né, bênção para os que fogem, para os que correm. O Senhor não tem como o Senhor conceder bênção. Não tem como. Ao contrário, o que Ele usa de fazer quando nós vamos para Ele? Ele usa cercar-nos. Por quê? Cercar-nos ou permitir, amém, as coisas complicarem mais do que estava complicado, que por isso nós vem resolver querer fugir. Olha só. Então não compensa. Não entendemos, aí resolvemos fugir. Por Ele nos amar e quer cumprir a Tua promessa, a Tua palavra na nossa vida, Ele nos cerca. E aí, amado, essa situação de cerquio, amém? Que vem pelo Senhor e do Senhor, por nós estarmos caminhando, querendo caminhar contramão, fica mais difícil, ou seja, mais pior do que aquilo que nós achamos que era difícil e elevou a nós não só querer, mas a fugir. Né? Por isso que o salmista Davi assumiu claramente, ele assumiu claramente e disse, no Salmo 139, versículo de número 7 e número 8. Olha só o que ele, amém, assumiu diante de Deus. E dá a entender e compreender que ele foi bem-aventurado. Amém? Vendo a vida dele complicar, ele pensando dessa maneira, agindo dessa forma, a vida dele descomplicou. Ou seja, continuou, amém, sendo abençoado. Por quê? Porque ele entendeu, irmão. Então o que ele diz aqui? Ele diz assim, ó, desta maneira: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí está. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu está ali também. Então a pessoa que, amém, que exercita esse raciocínio, amado, jamais ele deixa de ser abençoado por Deus, e jamais ele vem tentar fugir como saindo da presença de Deus. Ele deixou bem claro. Olha só. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Porque ele já analisou, amém? Conhecendo a soberania de Deus e entendendo que Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Onipotente, porque todo o poder está sobre a mão dele. Onisciente, porque só ele conhece nossos pensamentos. E onipresente, porque ele faz presente em todo lugar, lá no céu, e também faz na terra, e faz também debaixo da terra, ou seja, no fundo do mar. Deus está em todos os lugares, e se assim está, não tem como eu tentar, ou querer, ou conseguir fugir, porque ele está em todos os lugares. E se assim nós avaliarmos como Davi, jamais nós sairemos do projeto que o Senhor determinar para nós como pensa. Quantas pessoas hoje estão sofrendo? Porque, amado, deixaram de encontrar-se, amém? Exercitando uma obediência
e tentaram fugir, tentaram correr. Mas isso é instinto humano. Nós temos que compreender que isso é um instinto humano. Isso aí nós herdamos, sabe de quem? Herdamos de Adão e Eva, irmão. Mas que nessa noite, amém, seja repreendido isso que veio, todavia, amém, a existir o que existiu naquele casal, amém, diante o momento que eles praticaram a desobediência, que eles sofreram a queda. Foi aí, diante dessa situação, que eles demonstram que eles tentaram fugir da presença de Deus, mas não conseguiram fugir. Não deu certo, porque Deus o alcançou e não teve como eles fugir, ou seja, se esconder de Deus. Vamos lá, Gênesis capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. Amém? Estamos pregando a palavra, irmãos, para nós compreendermos, amém? Diz assim, queridos: e ouvir a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha só, amado. Quando eles ouviram a voz de Deus, amém? No período da viração do dia, e após ele pecar, diz que eles se esconderam, amém? Quando eles ouviram a voz de Deus, ele procura se esconder, mas Deus o encontrou. E esse esconder aqui, se você buscar na real da luz, você vai ser esclarecido que esse esconder demonstra que eles quis fugir de Deus, mas não teve como eles fugir de Deus. Então, todavia, hoje, quando nós viemos ser acometido, amém, por este mal, que venhamos fugir, isso é instinto humano. Mas eu quero falar para você, é melhor nós ficarmos com o Senhor e andarmos com o Senhor, dar lugar ao Espírito do Senhor, e por meio disso, Ele estará conosco todo dia da consumação do século, e assim, nós pensando e exercitando, nós receberemos a bênção, porque nós não precisamos pensar em fugir em circunstância nenhuma, porque se Ele está conosco, Ele está na frente. Se Ele está conosco, Ele está no lado direito. Se Ele está conosco, Ele está na esquerda. Se Ele está conosco, Ele está na retaguarda. Se Ele está conosco, Ele está acima, amém? Sobre a nossa vida, sobre todas as coisas. É Deus. É desta maneira que funciona. Então presta atenção. Por isso que Davi já assumiu. Quem poderá esconder do teu espírito? E todo ser humano que diz que serve a Deus, exercita esse raciocínio, ele é bem-aventurado, ele é bem-sucedido, irmão. Aleluia. Vamos ver Amós capítulo 9, versículo de número 3 e 4. Amós, capítulo de número 9, versículo de número 3 e o número 4. Amém? Quer dizer assim, queridos, olha só, se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-ei, e dali o tirarei, e se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei a ordem à serpente, e ela morderá. E se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada para os que mate, e porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Então o que ele quer falar conosco? Se nós tentarmos fugir e querer nos escondermos, olha só, amado, né? No cume do Carmelo,
ele diz, buscá-lo-ei, e dali os tirarei. E se ocultar aos meus olhos no fundo do mar, olha, ali darei ordem à serpente, e ela o morderá. Diz que ele dará ordem, se você tentar esconder lá no fundo do mar, ele dará ordem às serpentes, que existe realmente lá no mar, e diz a Bíblia, segundo ele falando nessa noite, que a serpente nos morderá. Não tem como desse Deus esconder. E se assim assumir, eu tenho certeza absoluta, amado, que nós temos, amém? Temos condição de contar, amém? Vindo desse Deus, só bênção na nossa vida. Não podemos fugir. Não tem. Nós não podemos. Foi o que aconteceu com Davi, você viu? Quando Davi disse, amém, que ele não poderia como esconder do Espírito do Senhor, ele fez projetos. Em determinada situação, em perseguição de inimigo, ele fez projeto. Que está no Salmo, amém, 55, no versículo 6. Ele até fez projeto, mas ele não concluiu, irmão. Por quê? Porque ele temia o Senhor. Ele sabia que ele iria provocar para ele prejuízo. Ele iria provocar prejuízo. Então, amado, é tão lindo quando nós somos orientados pelo Espírito Santo. Amém? Evita nós sofrer mais. Evita nós termos prejuízo. Evita nós passar por momentos maus. Quantos, infelizmente, por talvez não ter essa direção, ou seja, esse esclarecimento, estão penando. A vontade de Deus era que ele ficasse em determinado lugar. A vontade de Deus que ele fosse para a direita. Não, mas ele não ficou e foi para a esquerda. E talvez ele foi à direita, não era para ele ir. É para ele permanecer, todavia, naquele lugar, ali onde Deus já tinha uma promessa, que Deus ali iria a ele exaltar. Que não tem como, amém? O Senhor não te exaltar após um processo, irmão. Diante de todos os processos que Deus eleva você passar, logo além tem a exaltação. Foi o que aconteceu em 1 Pedro capítulo 5, 6. O que ele deixa claro? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Não humilhar diante de uma humilhação humana. Não. É uma humilhação, amém, existente por meio da permissão de Deus. Ah, mas ele está usando meu esposo, está usando a minha esposa, está usando meu vizinho, está usando aqueles que dizem são amigos, está usando aqueles que dizem não, mas todavia não é ele que está causando a humilhação, não é o ser humano, é o próprio Deus que está permitindo para que eu e você venha ser humilhado, mas no momento certo, Deus vai nos exaltar. Você não viu o que aconteceu com Jó? Está aí. Aconteceu com Jó. Aconteceu o que aconteceu e Jó não saiu do lugar. Aconteceu o que aconteceu e Jó não saiu da posição. Aconteceu o que aconteceu e Jó não deixou, todavia, o teu coração, amém? Não apresentou diante de Deus teu coração magoado. Dá-me entender, compreender que ele continuou com o coração aberto, adotando com certeza que num determinado momento o Senhor ia mudar a vida dele. E que aquela situação não ia levar ele ao fim. Ele diz lá no Salmo, lá em Jó 19, 25, o meu Redentor vive. Ele disse isso. Então o que Davi diz aqui? Pelo que diz, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Olha só, quando você lê o título, você vê que ele queixava por causa da perseguição dos seus inimigos. Ele desejou ter asas de pomba, irmão. Para quê? Para voar. Para voar. Para tentar escapar da fúria do inimigo, dos inimigos.
dessa maneira, irmão. Se você pensar assim, você nunca vai adquirir estrutura. Amém? Para que amanhã, quando talvez vai apresentar a situação pior, como que você vai vencer? Como que você vai ser vitorioso? Como que você vai encarar? Se você já quer fugir aqui, que não apresenta, talvez, uma tal situação, ou qual pode vir, que será mais difícil. Olha só, foi o que aconteceu com Jó. Perder tudo. Amém? Mas após perder tudo, ele perdeu os filhos. Após ele perder os filhos, foi cometido com chaga maligna. A Bíblia é forte, irmão. E quando você olha para a história de Jó e vê ele querendo fugir. Para começar, não tinha como, né? Fugir. Ele teve que submeter. E agora eu trago uma palavra de consolo para você. Por que nós nos submetemos coisas bem menores e bem mais fácil do que Deus permitiu Jó passar? É simples. Por isso que a tua fé vem de ouvir e ouvir a palavra, irmão. Somos que Deus escolheu como testemunho. E o Deus dele não mudou. Então o que Davi quis? Olha lá. Pelo que disse, quem me dera asa como de pomba, voaria e estaria em descanso. Você viu? Ele queria sentir paz. Ele queria estar, amém? Momento de descanso, mas não. Era um momento que Deus estava determinando de perseguição para ele. E tinha o porquê, logo ali à frente, ele encontrasse o descanso que ele estava desejando. Só que ele tinha que fazer algo, irmão. Uma coisa que só por meio dessa coisa ele poderia alcançar. E nós vamos mostrar para você. O que eleva você a alcançar descanso, repouso, que significa paz, amém? Diante de situações, amém? De conflito. Porque ele estava num conflito. Amém? Então o que ele diz no 7? Eis que fugiria, se eu tivesse asa como pomba, eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Ele queria fugir. Queria descanso. Queria repouso. Talvez o que você está querendo. Mas não chegou a hora. Não chegou a hora. Deus, Ele promete, amado. Que não já disse, 1 Pedro 5,6, humilhado debaixo da potente mão de Deus, e no tempo certo Ele te exaltará. E no tempo certo Ele vai ter descanso. E no tempo certo Ele vai fornecer para você repouso. E no tempo certo Ele vai, todavia, fornecer para você paz. Aleluia, Deus. Ele prometeu. Eu vou para o Pai e deixo-vos a minha paz, e ela eu vos dou. Mas o momento em que você tem passado e está passando, que às vezes tem feito o projeto de fugir, amém? Não é momento de paz. Não é momento de repouso ainda. Então nós temos que compreender. O que é que eu continuo fazendo, pastor? Ou seja, o que eu preciso fazer, eu continuo fazendo, para que esse desejo de fugir saia do meu coração, saia do meu sentimento, para que esse mal venha ser quebrado, para que esse mal venha ser desativado da minha vida. Eu estou perturbado, porque está pretendendo fugir, e não pode. Ao conselho que a Bíblia, amado, que Davi, demonstrando como exemplo, deixou para nós nessa noite, nessa mensagem. Vamos para o versículo 16, 17 e o 18 do Salmo 55 que nós estamos lendo. Diz assim: mas eu invocarei a Deus. Olha o homem que queria fugir, hein? O homem que queria alcançar repouso.
Olha o que ele assume. Olha o que ele assume fazer. Ele caiu na realidade, irmão. Que Deus opera em qualquer circunstância. Olha lá. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Salvará do quê? Da perseguição. Que estava elevando ele querer fugir. Nós temos que aguardar a salvação do Senhor e não tentar nós nos mesmos se salvar, irmão. É Deus. Porque se nós sairmos diante do inimigo aqui, o Senhor permite, ao não botar o pé como um fujão, mais inimigo ainda. Olha lá. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. É o Senhor que vai te salvar. É o Senhor que vai te livrar. É o Senhor que vai te exaltar. Mas nessa noite ele manda dizer, aguarda que a hora está chegando e o Deus que promete, ele cumpre. Então aguarda. Olha lá. No 17. Ele invocaria de tarde, de manhã, e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ouvirá a minha voz. Amém? E ele fez. Dá-nos a entender, compreender, amado, que ele orou e clamou, amém? De tarde, de manhã, ao meio-dia, e o Senhor, ele tinha certeza que o Senhor ia ouvir a voz dele. E ele fazendo desta maneira, o Senhor ouviu a voz dele. No 18 ele diz assim, livrou-me em paz. Pronto. A minha alma da guerra que me movia, pois eram muitos contra mim. E diz ele, livrou em paz a minha alma da guerra. Vendo? Olha a resposta que você queria aí. Olha a resposta que nós queríamos. Minha vida está uma guerra. Né? Para nos ver está um vento. Para nos ver está uma tempestade. Isso tudo, também de uma forma simbólica, é uma guerra. E o que Deus está aconselhando? Que nós temos que orar, que nós temos que buscar, que nós temos que invocar, porque o Senhor Ele vai nos salvar, permitindo paz e cessando a guerra. Agora, o último versículo eu vou deixar para nós. Que o que Ele faz por nós quando nós estamos diante de uma situação como Davi. Amém? Presta atenção, irmão. A realidade não é fugir para resolver. Amém? É permanecer onde Deus nos quer. Olha só, vamos lá. Está em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 8. 2 Crônica. Procuram para mim. 2 Crônica, capítulo de número 32, versículo 8. E diz Davi, o Senhor me salvará. Ele orou, o Senhor permitiu a ele paz e cessou aquela situação que ele via na vida dele como guerra, que era a perseguição dos seus inimigos. Enfim, ele teve paz. Amém? Ele diz aqui, vamos ler o 7 e o 8, amém? Esforçai-vos e tem bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Assíria, nem por causa da multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, o rei de Judá. Então dá-nos entender, compreender, que o Senhor quer que nós nos esforçamos e tenhamos bom ânimo. Amém? Porque o Senhor nos ajudará para guerrear as nossas guerras. Amém? Então nós temos que descansar, nós temos que esforçarmos, nós temos que ter bom ânimo e confiando que as nossas guerras Deus cessará, porque é Ele que guerreia as nossas guerras por nós. E assim, amado, acontecendo, nós jubilamos, nós glorificamos, nós exaltamos
e continuamos adorando a Deus. Amém? Esta é a palavra. Assim diz o Senhor, e que Deus continua nos abençoando. Amém, amados? Então vamos ficar com essa palavra. Amém? Que diz, melhor é assumir do que fugir. E deixam bem claro, amado, aqueles que servem o Senhor não faz o que quer, não vai para onde quer, demonstrando fugir. Sejamos como Paulo, ele assumiu, eu já estou crucificado com Cristo. Quando ele diz assim, eu já estou crucificado com Cristo, não é que ele estava lá na cruz. O apóstolo Paulo nem conhecia nem o Senhor. Enquanto Pedro conhecia, os demais conheciam, o apóstolo Paulo é um apóstolo nascido fora do templo, mas ele aparece no Atos capítulo 9. Jamais ele estaria crucificado com Cristo literalmente. Ele diz espiritualmente, Deus é o meu comando e eu sinto como crucificado. Não posso me mover, não posso daqui sair, porque estou a comando. Amém? A comando divino. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Tem alguns pedidos de oração aqui. Amém. Orar pelo pastor Elias, que ele está internado. Orar por Josefina, que está com Covid. Orar pela Esther, que está com uma gravidez de risco. Orar por Dona Adeli de família. Sim. Orar pela Cleia Mendes e seu filho Lucas. A Márcia Manato pediu oração pelo Davi. Amém. Orar pela irmã Rosimeire, que ela passou pela cirurgia. Já passou. Tá tudo bem, só bom. que o pulmão dela tá fraco. Aí o Pedrinho pediu para orar. Amém. Orar por Daniel e Daniele. E o irmão Jonas Donato, ele pediu oração para ele e para a família dele. Amém. E para todos nós. E pediu o livramento de Deus por amanhã. Amém. E a irmã Maria de Jesus pediu oração por ela e pela família dela. A irmã Josilene pede oração pela casa dela e a salvação de seus filhos. Amém. E a irmã Fátima pede oração para ela, que está no vento. No vento. No vento. É. E é só esses mesmos. Mas vocês entenderam? Isso tudo apresenta como guerras. Sim ou não? Agora, quando vai para o Salmo 46, 9, parte A, diz bem assim, e o Senhor cessa as guerras. É Ele, nessa noite, que vai guerrear por nós. Amém. Amém, amados? Amém. Pela nossa irmã Márcia Manata, pela nossa irmã Fátima, pelo nosso irmão Jonathan, Elias. amém? Pelo nosso amado pastor Elias, que está internado, amém? E por outros mais que foram citados os nomes aqui. Pela irmã Cleia, Lucas. É assim, é desta maneira. Né? Agora, se nós não confiarmos no Senhor, meu Deus, tem pessoas, irmão, que faz projeto de sair sem destino, correndo, fugindo do lugar que está para tentar ver se melhora. Não, não. Quem vai melhorar, quem vai salvar, quem vai produzir a paz, ou seja, descanso, repouso, é o nosso Deus. Amém, queridos? Então vamos orar junto. Nosso Deus, nosso Pai eterno, para a glória do Teu nome, para a exaltação do Teu nome. E eu creio que o único exaltado é o Senhor. E eu creio que o Senhor faz questão de ser exaltado, faz questão de fazer maravilha, faz questão de resolver problema, faz questão de cessar vento, de cessar guerra, de cessar levante, de cessar problema, porque o Senhor pode, e o Senhor tem prazer nisso, para que a fé do teu filho, para que a fé da tua filha Labraforga, Camastobi, Negeneb, Comanabastubi, venha a acrescentar, Deus, de maneira elevada, porque eu sei do que nós estamos passando. Se nós continuar com vida e o Senhor não arrebatar a tua igreja, nós podemos até não ser acometido, mas, oh papai, sempre um reflexo, amém, nos atinge, pai, das dificuldades que há de vir, pai, das coisas ruins que há de vir. Então, Deus eterno, eu quero nesta hora pedir
que aqueles que estão pedindo cura, cura, Pai. Tem misericórdia, visita o pastor Elias, que está lá naquele hospital. Como, Pai, nós estamos orando, a igreja está orando, o povo está orando. Repreenda aquela infecção, todo mal que sai em nome de Jesus. Olha aí, papai, os meus irmãos ali, nossa irmã de Ponta Grossa, nosso irmão de Curitiba, pedindo para que o Senhor visita assim Calabastobe, Negederga, Alai Forgue Camastobe, o Davi, o fruto do teu filho, o fruto da tua filha, vai queimando, vai repreendendo, vai desfazendo todo o mal agora, Jesus. Oh, Deus querido, o Senhor ouviu nós falar que tudo isso é para o Senhor operar para a nossa fé aumentar. Visita o Lucas, ou seja, a Mancléia, vai visitando, vai dando a vitória, visita a nossa irmã Fátima, meu Pai. O Senhor é aquele Deus que diz para os discípulos, Labacom, mas estou dentro dos discípulos, cala-te vento e cessa-te mar, e diz a Bíblia, que ali foram resolvidos, eles seguiram bonança. Faz com que a partir desse momento a tua filha venha ser livre, oh Senhor querido, de sentir o assopro deste vento. Vai visitando lá na Comastobe, Negedergo, lar da irmã Josilene, vai salvando aqueles filhos, Pai, abençoando a família dela de uma forma maravilhosa. Tem misericórdia, visita o Jonathan também, oh Senhor, e nós todos que Ele pede por nós. Enfim, papai querido, cada um que o nome deles estão aqui, que eu não lembro citar, foi citado aqui que tem pessoas com Covid-19, vai visitando, vai repreendendo, exterminando esse vírus, exterminando esse parasita, Pai, que está aí no organismo dessa vida. Eu te repreendo, eu te ordeno agora, oh, Labacomastobe, Negederga, Comastobe, Negederga, cai por terra agora, cai por terra, toda infecção, todo mal, visita a irmã Tainara, visita a sua avó, abençoando, dando paz para aquela vidinha, cai e repreende toda a normalidade que tem cometido aquela mente, aquele coração, que sai em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo, abençoa meu lar, abençoa esse ministério, Igreja Missionária Pentecostal, Mistério de Deus, toma conta de cada irmão que está, oh Deus eterno, em evidência, oh existência nesta obra, abençoa onde eles estiverem, da força, da graça, oh papai querido, e que eles venham adotar mesmo, oh papai, a exigência do Senhor, por meio da tua palavra na vida de cada um, e continua sendo uma bênção. E visita aqueles que um dia passou por esta obra, Pai querido, e saiu. Quero que o Senhor abençoe a todos, quero que o Senhor guarde a todos, quero que o Senhor livre a mão a todos, quero que o Senhor guerreia a favor dos teus filhos, cessando as guerras na nossa vida, para a glória do teu nome. Amém, 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 amados. Então nós vamos continuar orando, amém, para os irmãos que pediram oração que teve nessa live, para que o Senhor venha em contínuo dando vitória para nós, amém. Se Deus permitir, nós estaremos de volta quinta-feira, amém, com os irmãos, em nome do Senhor Jesus. E desde agora agradecemos a Deus, e que Deus continue abençoando, bênção apostólica, amém. E a graça do Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós agora e para sempre. E todos dizem amém. Deus abençoe.